Paz do Senhor a todos. Sonho que o Senhor me deu nesta noite. Sonhei com uma congregação e essa congregação ela era dividida em duas alas de assentos, né, de cadeiras, a ala esquerda e a ala direita. E eu observei que as pessoas todas estavam sentadas dentro da igreja, no lado direito da congregação, não é? Minha esposa e meus filhos se assentaram por um momento no lado da esquerda, mas foi para transmitir algumas orientações para o grupo da direita, e assim ela fez. Na sequência, nós estávamos ainda como que participando de um culto, mas não era somente agora dentro da congregação. Nós saímos e eu vi um irmão conhecido e outros irmãos conhecidos passarem em frente pela rua onde a gente estava, na congregação, no local onde estávamos. E na sequência, o sonho foi, né, transcorrendo, os irmãos entendem como é a visão em sonho, e as pessoas entendem como é a visão em sonho, e de repente nós estávamos é, no dia da eleição. E nós pegamos, eu e um grupo de pessoas, alguns adesivos que tinham sobrado. Era coisa assim de, sei lá, alguns 10, 20, 22 adesivos, coisas assim. E nós saímos para colar. E alguém disse, nossa, mas já é meio-dia do dia da eleição. Eu falei, não, mas ainda dá tempo da gente colar alguns adesivos em alguns carros e vamos nos esforçar para fazer essa divulgação. E assim nós fizemos. E interessante que o último adesivo ficou comigo. Eu procurei algum carro para colar e não tinha. Aí eu me lembrei que na rua onde a gente estava, virando à direita, havia um ponto de ônibus. E eu falei, eu vou colocar esse cartaz, esse adesivo no ponto de ônibus, porque ó, quando as pessoas vierem para votar, que elas descerem do ônibus, elas vão lerem aqui o número, e era um adesivo do Jair Bolsonaro. Número 22, tinha a bandeira do Brasil, a foto dele, o número 22. E eu ainda cheguei a pensar, puxa vida, mas quem vai vir votar aqui já conhece quem é o Jair Bolsonaro, já conhece, inclusive, já sabe o número, que é o número 22. E mas ainda assim eu colei. E eu colei interessante que eu cheguei, não havia um local específico ali, um lugar apropriado, né, ou que pudesse adesivar. E eu então coloquei em uma rocha. Olha aí o simbolismo. Coloquei em uma rocha, a rocha era um pouco porosa, aí o adesivo ficou até um pouco, né, assim, meio com visualização meio porosa também, por ser uma superfície imperfeita, não lisa, é isso que eu quis dizer. Mas eu colei o adesivo e continuamos. Eu continuei sonhando, tendo esse sonho, essas visões da noite. E nós estávamos de repente se dirigindo, eu, uma outra pessoa que eu conheço, eu não vou citar o nome, um comerciante de uma outra cidade, quando eu morei no interior. E nós estávamos caminhando, indo para a estação ferroviária, né, para pegar um trem. E quando nós chegamos na rodoviária, havia um pouquinho de dificuldade, mas enfim, nós subimos alguns degraus ali, não vou detalhar isso tudo agora, e nós chegamos, passamos essa pequena dificuldade, esse pequeno transtorno, e chegamos até o guichê da bilheteria. E a pessoa que estava comigo, agora já não era mais esse homem que eu conhecia, mas era uma irmã, que inclusive eu conheço, uma irmã da igreja, também não vou dar o nome, e ela já estava após, porque ela já havia adquirido o seu ingresso, ali, o seu bilhete, né, de embarque no trem, através desses sites de aplicativo que você compra a passagem pela internet. E eu, como eu não tinha feito isso, fui para o guichê para comprar. E eu me lembro muito bem que eu entreguei uma nota de R$ 10 e uma moeda de 50 centavos. O atendente, que estava um senhor, de cabeça assim, idoso, já de cabelos brancos, né, uma pessoa assim como um ancião, me atendeu e ele pegou uma moeda, não era exatamente a minha moeda de 50 centavos, eram três moedas, uma bem grande, uma média e uma um pouco menor. E nessa maior, ele começou, era como se tivesse um lápis, uma caneta, mas que escrevia também assim em alumínio, como se escreve na moeda. E ele começou a anotar ali algumas coisas que eu não sei exatamente o que era. Começava com a letra L, mas era imperceptível o restante da letra. Não era indecifrável. Para mim até agora é indecifrável, não consigo entender.
E ele escreveu, escreveu, e ele me entregou de volta aquela nota, e a nota era o próprio passagem, a nota de R$ 10, as 3 moedas, e o interessante é que ele colocou uma nota de R$ 2 junto, que esse eu não havia entregado para ele, mas na hora dele me devolver, sim, ele me entregou essa nota de R$ 2. E eu falei assim, ó, eu preciso guardar e apresentar isso para a pessoa ali no trem, para provar meu embarque, né? Dizer que esse aqui é o bilhete, né? Ele falou, isso, exatamente, você vai fazer assim, apresenta lá para a pessoa responsável que vai te receber ali no trem. Seja na entrada ou durante a viagem, você vai apresentar esse ticket. E eu peguei os R$ 2, interessante é que quando eu peguei aquela nota de R$ 2, havia mais 5 notas de R$ 2. Então, 5 notas de R$ 2, mais uma de 2, e ele falou assim, eu falei assim, não posso entregar qualquer nota, tem que ser essa nota de R$ 2 que o senhor me deu, é isso? Ele falou, exatamente, entregue essa aqui para o conferente quando você for fazer o embarque no trem. Então, vamos lá somar a conta. Eu tinha uma nota de R$ 10, depois eu tinha mais 5 notas de 2, são 20, mais essa nota que ele disse, você entrega para o conferente, para a pessoa, o ancião me disse, entregue para o conferente no trem. São 22 reais. E esse era o meu bilhete de embarque para essa viagem. E assim eu fiz. Só que interessante que quando nós fomos embarcar, a pessoa, a irmã que estava comigo, falou, venha rápido porque nós vamos embarcar rápido e sair bem rápido. Não podemos esperar, senão você perde a viagem. Eu juntei ali alguns pertences, objetos que eu tinha, que eu levaria nessa viagem, e fui rapidamente para fazer o embarque. Quando eu fui embarcar, só que tinha um detalhe. O trem era amarelo e tinha principalmente as portas de embarque eram todas amarelas, como a bandeira da cor do Brasil mesmo. E quando eu fui embarcar, as portas estavam fechadas, tipo assim, o maquinista ali, a pessoa responsável, não abria. E esse ancião que estava na bilheteria veio e pediu para abrir, ele não abria. E o trem, interessante que ele estava longe da plataforma porque ele ficou... estava fora dos trilhos e o maquinista tentava fazer uma manobra, mas era uma manobra como quem manobra um carro para estacionar. Claro que com trem não se faz isso, mas no sonho, na visão que eu tive, é assim, foi assim. E ele tentou manobrar e não conseguiu, e as pessoas falaram assim, deixa assim mesmo, não precisa manobrar. Só abre as portas que nós vamos embarcar, mas ele não abria as portas. O maquinista não abriu as portas. E nós começamos ali a se manifestar, abre as portas, nós precisamos entrar, queremos embarcar pelas portas. As portas eram amarelas, a cor da bandeira do Brasil. Precisamos entrar nessa viagem, nós temos que embarcar nessa viagem, nós não queremos perder e não vamos perder. Mas ele se fez de surdo de uma forma autoritária e começou a partir, a se arrancar com o trem. Aí o ancião começou, você não pode fazer isso, as pessoas têm que embarcar, você não pode deixar essas pessoas sem o embarque. Mas ele não ouviu, amados, ele não ouviu, ele foi embora com a composição, com o trem, e nós ficamos ali. E finalizando, nesse meio tempo eu observei que veio 2 trens no sentido contrário, esse trem ele veio da direita sentido esquerda e veio 2 trens no sentido contrário, de esquerda para a direita, mas era um trem de cargas agora, já não era um trem de passageiro. Tá? Essa é a visão, assim termina o sonho.